Toda e qualquer substância, como você falou, tem um efeito na pessoa. Sim. O que nós não temos é a liberdade de usar a substância para encontrar em nós o efeito. A não ser que isso passe por uma autoridade. A não ser que sejam drogas, substâncias lícitas. Mas aí passa por uma autoridade. Sim, autoridade, Médico. o mercado. E é claro que um mercado. Aí se fala da medicalização, mas também por causa dessas substâncias lícitas a gente tem vivido mais, porque algumas coisas que estão no corpo humano matavam o ser humano antes de existirem essas substâncias que são também, podem também ser chamadas de drogas. Tá? São. Aí você vai dizer, oh, e não faz mal? Tudo que você usar demais faz mal. Demais do que? Do limite de um corpo. Sendo esse corpo, inclusive, tendo este corpo, inclusive, uma parte chamada sistema nervoso, que é o que dá a possibilidade de a gente ter subjetividade. Né? Uhum. E o efeito, normalmente, de determinadas substâncias, inclusive ilícitas, como, né, o cigarro, como o álcool. Né? O uso é em busca desse efeito. O álcool da pessoa poder ter uma pequena distração naquela hora. E uma sensação de respiração. Porque você traga, né, O cigarro, sim. o cigarro. Esse é um efeito psíquico que vem de uma coisa sensorial. Mas que produz um vício absurdo. Que não pode ser é absurdo no não sentido é só do psíquico, mas também da substância, do tabaco. Mas esse já é uma outra história. Quer dizer, um outro efeito, um efeito que a pessoa não está interessada em saber se vai matar ou não. Entendeu? Sim. Ou se vai causar o câncer, se vai causar entupimento de veias, né? Perder a plasticidade das células. A pessoa não está interessada nisso. Ela está interessada em quê? Naquela sensação de respiração e, estou falando do cigarro, naquela devaneio da fumaça. Das fumaças fazendo suas voltinhas, né, no espaço. Que até que não foi explicado até hoje por que a fumaça tem aquele comportamento, entendeu? Por que ela não sobe reta? Por que ela dá voltas? Tenho a impressão que ainda não foi explicado pela física. Mas que é um barato, Sim, para quem fuma ficar vendo a baforada e como ela vai, né? Até tem desenhos animados que usam isso de uma maneira engraçada, né? Entre os personagens do desenho animado. Então, tem sempre um efeito. Um efeito que a pessoa está buscando, que está fora do normal, ainda que ela se habitue, porque é para sair do concreto, que a gente chama o concreto de normal, né? A concretude. Da normalidade, da normalidade. Como o álcool. O álcool. A pessoa pode beber pelo paladar. Sim, eu, por exemplo, gosto de vinho. Mas aí é que está. Gosto de beber pelo paladar. Mas, cerveja eu também gosto, com determinadas comidas. Mas nem todas as pessoas ficam só com o paladar, elas querem um baratinho. Tem que ficar naquela lombra, como se diz. Né? E outras querem sair da realidade concreta. Que o máximo é o que a gente pode chamar de dependência. Ou não? Necessariamente não. Pode ser que então, a pessoa... Qual é o gatilho para a dependência? Vamos chegar lá. Tá. Eu estou ainda no efeito. Ok. Slow down.
O efeito de algumas pessoas pode ser, de vez em quando, ficar doidão. O que é essa palavra doidão? Fora da realidade concreta. Até da comunicação concreta. Isso pode acontecer com o álcool, que é lícito. E qual é o prejuízo? É que a pessoa saiu da realidade concreta uma vez, ou uma vez por mês. Isso não é over, né? Isso não é demais, a não ser naquele momento pontual. Aí entra o que a gente chama de vício, né? Podemos falar assim, vício é um hábito que prejudica no tempo. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, o sujeito que, através do álcool, deixa a realidade concreta sempre, porque ele evita a realidade concreta e baseia, né, sustenta a existência dele numa realidade não concreta, né, é chamado de alcoolista. Sim. Ou viciado no álcool. A própria sociedade, antes de chegar nisso aí, no uso e o efeito, tem um certo vício. Só que não é uma coisa que prejudica tanto. Todos os encontros, né, ou quase todos os encontros, ou muitos encontros humanos, são regados a algum tipo de substância que tira... social, verdade, da realidade. Da realidade concreta. Então, só para fechar aí que você falou, quando é vício, quando é um hábito que leva a pessoa a existir fora da realidade concreta. E existe, porque tem estudos já comprovados, científicos, de que algumas pessoas são mais, por exemplo, fumam maconha, mas não ficam, sabe, bebem, mas não ficam assim. Bebem, mas não ficam bêbados. Fumam maconha, mas não ficam, não viajam tanto. Enfim, que tem pessoas que são mais resistentes a esses efeitos das drogas, né? Qualquer tipo de efeito substância. Buscado, que é afastar um pouco da realidade concreta. E tem pessoas que fumam, mas assim, foram feitas experiências, até com placebos. Tem pessoas que fumam pela primeira vez a marihuana, a maconha, e ficam completamente alucinadas. Alucinando. Então, assim, como é que a gente pode explicar isso? O organismo. Cada um é um. Cada corpo é um. Tanto o sistema as psíquico. Medicações psiquiátricas não têm o mesmo efeito. A dose, por exemplo, são diferentes. Não só a dose, como o tipo de substância são para aquela pessoa. E como você não tem uma noção do organismo da pessoa, você tem uma noção do sintoma, há um período de experimentação para ver como é que se combina as substâncias para aquele tipo de sintoma. Não. E a proposta é que a pessoa volte a lidar com a realidade concreta. Sem se discutir muito sobre esta realidade concreta. Porque também deveríamos discutir que realidade concreta é essa. A pessoa adoeceu porque tem, ou sofre. Sim, porque também tem isso. Uma coisa dela mesma, ou é a relação dela com o tipo de realidade concreta. O da substância já é fato. Já se discute. Se estuda que cada organismo vai ter uma resposta. Em cada organismo haverá um efeito daquelas substâncias, efeitos diferentes. Sim. Às vezes até muito diferentes.
Por exemplo, eu tenho uma amiga que toma café para ir dormir. Se ela não Gente, tomar café, é verdade. Eu, se tomar café para ir dormir, não vou dormir nunca. Tem gente Você- que toma café para ir dormir. para ir dormir. Exatamente. Então, Impressionante. as respostas dos organismos podem ser muito até opostas daquilo que se espera, porque cafeína é excitante e para a pessoa é tranquilizante. Incrível Né? isso. Sim. Isto já está na pauta do pensamento, da reflexão, da medicina e da humanidade. Sim. O que não está ainda muito na pauta como uma coisa considerada importante, muito importante, é o que a gente chama de realidade concreta. O tipo de mundo que a gente vive. Gostou da conversa? Vamos combinar. Dê seu like, tá? E continue participando e divulgando. Isso vai ser legal para todos nós.